Muito bem, então vamos para a resolução da primeira questão da prova de isostática. Essa primeira questão diz o seguinte: dada a viga em balanço, esta viga daqui, pede-se para representar os diagramas solicitantes de cortante e de momento fletor. Tá? Então, a gente vai procurar analisar esta estrutura. E para analisar esta estrutura, é interessante cortarmos ela, tá? De tal maneira que a gente consiga analisar as forças internas. Tá? Então, aqui a gente vai estabelecer duas seções. Tá? Uma seção S1, que é entre A e C. Então, essa seção é estabelecida onde a configuração ela é a mesma. Tá? Então, entre A e C temos a mesma configuração. Aqui temos uma descontinuidade de momento fletor em função de uma carga concentrada de momento. Então, entre C e B, vamos ter uma outra configuração para o momento. Então, estabelecemos aqui uma seção S2. Bom, a partir do momento que temos essas seções, a gente pode caracterizar e obter as forças internas em cada um dos trechos. Então, o primeiro trecho que a gente pode estabelecer corresponde à seção S1, e essa seção S1, x variando entre 0 e 3. Então, realizamos o corte na seção, e esse corte vamos estabelecer aqui que a seção S1 vai ter esta variação entre o valor 0 e o valor 3. Então, a gente vai atribuir valores para x, e essa atribuição dos valores para x vai nos dar os valores dos esforços internos. Ou seja, quando a gente realiza um corte aqui na seção S1, vamos promover com que toda esta parte que fica à esquerda da seção S1, temos que estabelecer um equilíbrio. Tá? Então, para estabelecer este equilíbrio, a partir da seção S1, vamos ter que ter uma força de cortante e uma força de momento fletor. Tá? E também uma força de esforço normal. Mas como não temos carregamento longitudinal, então não é necessário inserirmos essa força. Tá? Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos ter que promover o equilíbrio dessa estrutura. Tá? Então, para estabelecer o equilíbrio, a gente vai ter que realizar a somatória das forças em y igual a 0. E a somatória dos momentos também igual a 0. Bom, quando a gente adota o valor do cortante para baixo, significa que esse valor do cortante corresponde a um valor positivo. Tá? A interpretação física para isso é que as seções transversais elas estão deslizando no sentido horário. Tá? E o momento fletor nesse sentido significa que a tração na parte inferior e compressão na parte superior. Mas para uma interpretação física. Tá? Bom, então vamos realizar a somatória das forças em y igual a 0. Então vamos atribuir que o valor positivo do somatório é para cima. Tá? Diferente do valor do cortante. Nesse caso, o valor do cortante para baixo, a gente atribui como valor positivo em função de uma interpretação física, que as seções estão girando no sentido horário. Tá? Bom, e aqui a somatória das forças em y para cima é uma interpretação em função do sentido positivo dos eixos, tá? Que não tem relação com o cortante. Ok? Então, quando a gente realiza a somatória das forças em y igual a 0, o que acontece? Vamos ter o valor de menos 20 toneladas força e menos Q. Tá? Então, vamos ter menos 20 menos Q igual a 0. Ok? Bom, se essa atribuição que estabelecemos como positivo para baixo, tá, der um valor positivo aqui, significa que a atribuição inicial está correta, ou seja, o sentido atribuído inicialmente está correto. Tá?
Então, realizamos toda a somatória e vamos verificar que o valor correspondente do cortante será menos 20. Tá? Menos Q, passamos menos 20 para o outro lado, vai ficar mais 20. Menos Q é igual a mais 20. Então, Q é igual a menos 20. Então, este menos 20 correspondente é no trecho entre 0 e 3. Então, a gente sempre procura deixar já o indicativo. Bom, depois vamos realizar o somatório dos momentos. Tá? Então, o somatório dos momentos igual a zero. Então, para este momento igual a zero, vamos fazer toda a somatória em relação ao momento fletor. Então, o momento fletor a gente atribuiu que no sentido anti-horário é positivo, ou seja, as fibras da parte inferior estão sendo tracionadas, ok? Bom, com isso, nessa somatória vamos ter o quê? O 20 vezes o valor x, positivo, tá? E mais o valor do momento fletor igual a zero, porque o cortante aqui não vai gerar momento. Então, temos o momento fletor mais 20 igual a zero, mais 20x, no caso, é o 20 vezes esse valor x. E com isso temos que o momento fletor é menos 20x. Tá? No trecho variando entre 0 e 3. Toda vez que não temos carregamento aqui nesse trecho de A até C, o esforço cortante ele vai ser constante e o valor do momento fletor ele vai ser uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau. Bom, depois no trecho 2, tá? Da mesma maneira, realizamos esse corte na seção S2. Então, na seção S2 a variação vai ser entre 3 e 6. Então, S2 de 3 a 6, podemos deixar este indicativo e realizamos esse corte. Então, todo o corte na seção correspondente S2. Bom, vamos ter que equilibrar toda essa parte que está na esquerda, tá? A partir da seção S2. Então, vamos ter o cortante e o momento fletor. Estabelecemos a origem aqui em A com valor inicial de x. E esta variação da seção S2, onde estamos caracterizando essa variação, o x ele vai variar conforme este indicativo. Isso facilita bastante os diagramas, tá? Porque a partir do momento que a gente está variando esta seção transversal, vai nos permitir obter o valor de cortante e o momento fletor para qualquer ponto correspondente de x entre 3 e 6. Então, vamos ter funções que vão permitir esta caracterização. Bom, depois disso, o que a gente vai fazer? Da mesma forma, somatório das forças em y igual a zero. Tá? Como não temos uma carga vertical, não vamos ter descontinuidade do esforço cortante. Tá? O esforço cortante ele vai ser o mesmo. Ou seja, nesse trecho não há descontinuidade. Então, temos menos 20 e menos Q igual a zero. Então, menos 20 menos Q igual a zero, temos que o cortante vai ser também igual a menos 20, correspondente do trecho de 3 a 6. Ok? Agora, o momento fletor, quando temos uma carga concentrada de momento fletor, de momento no caso, vamos ter uma descontinuidade no diagrama do momento fletor. Então, a somatória do momento fletor igual a zero, estabelecemos no sentido anti-horário como positivo. Então, temos aqui 20 vezes x mais o momento fletor e aqui temos um valor negativo, menos 10 toneladas força metro. Então, com isso, estabelecemos que o momento fletor vai ser menos 20x mais 10. Então, é uma equação também de primeiro grau. Com a variação, então essa equação ela só é válida entre 3 e 6. Tá? A partir disso, construímos os gráficos. Então, para construir o gráfico do cortante, a gente vai atribuir que o valor de y, ele vai ser positivo para cima. E a partir desta atribuição, caracterizamos o gráfico entre A e B. Entre A e C,
é o mesmo entre C e B, então temos um valor constante de menos 20 toneladas-força. Então, de 0 a 3 e também de 3 a 6. Então, com isso, construímos o gráfico diretamente. Tá? Então, este gráfico daqui, temos um valor constante de menos 20 toneladas-força. Tá? Do momento fletor, da mesma maneira, vamos atribuir o valor positivo de Y para cima. Tá? E com isso construímos o gráfico. Claro que no Brasil, geralmente se atribui o momento fletor como positivo para baixo. Tá? Mas nesse caso a gente vai atribuir o momento fletor positivo para cima. Tá? O que é importante é a interpretação física que ocorre. Tá? Quando o momento fletor ele é positivo, significa que ocorre tração na parte inferior. Tá? Se o valor correspondente for negativo, significa que há tração na parte superior. Então, com isso, representamos os gráficos. Então, do momento fletor entre 0 e 3 é menos 20x. Quando x é 0, é 0. Menos 20 vezes 0. Quando x é 3, vai ser menos 60. Então, temos um gráfico que a variação correspondente vai ser entre 0 e menos 60 toneladas-força vezes metro. No ponto C, há uma descontinuidade. Tá? Então, a gente vai ter que representar esse gráfico de 3 a 6. Quando o valor é 3, temos menos 20 vezes 3, mais 10, que corresponde a menos 50. Quando o valor é 6, menos 20 vezes 6, mais 10, é menos 110. Então, aqui vamos ter um segundo gráfico. E neste segundo gráfico temos esta caracterização de menos 50 toneladas-força vezes metro e menos 110 toneladas-força por metro. O que a gente analisa em relação aos diagramas? Aqui no ponto C temos essa descontinuidade de momento. Então significa o quê? Que o módulo da diferença desses dois valores em função da descontinuidade corresponde à carga concentrada de momento. Temos menos 60 e menos 50. Ok? O que é importante? Qual a interpretação física disso? Então, esse diagrama do momento fletor, o importante para o dimensionamento é o maior valor. Então, o maior valor do momento fletor, embora matematicamente os valores, quando corresponde valores negativos, tá? Quanto mais negativo, menor é matematicamente. Mas a gente está analisando fisicamente. Então, fisicamente, esse valor negativo significa que o sentido que atribuímos como positivo é o oposto. Tá? Então, se atribuíssemos esse valor positivo no sentido anti-horário, significa que as fibras da viga iam tracionar na parte inferior. Como o valor foi negativo em toda a extensão, significa que há tração na parte superior. Então, essa viga daqui ela está deformando, então vamos ter tração em toda a parte superior. E o maior valor, correspondendo ao valor físico, é menos 110 toneladas-força por metro. Ok? Então, esta seria a interpretação física correspondente ao momento fletor. E do cortante, a gente atribuiu que as seções elas girariam no sentido horário, o valor é negativo, então elas vão girar no sentido anti-horário. Então, o valor negativo do momento fletor, por isso que muitas vezes em viga, em balanço, se utiliza o ferro na parte superior, porque o ferro ele resiste bem à tração. Tá? Por isso que o valor aqui correspondente se dá com o valor negativo do momento fletor. Tá bem? Então, esta seria a questão 1 da prova.